Amém, queridos? Boa noite. A paz do Senhor, né? Cadê o Júnior? Paz do Senhor, Júnior. Graça e paz, Shalom Adonai. Amém, queridos irmãos? Quantos estão felizes com Jesus? Aponta aí para o seu irmão, com o dedo de profeta. Irmão, eu estou olhando. Aí se for homem, você fala assim, homem de Deus, se for mulher, mulher de Deus, se for jovem, jovem de Deus. Que vai pagar uma pizza para mim nessa noite. Eita! Mas só se você sentir de Deus, tá certo, irmãos? Só se você sentir de Deus, pagar para mim, tá certo? Eu como pouco, todo mundo sabe que eu como pouco. Amém? A palavra é o código de Emaús. Ressurreto de volta à reevangelização. Eita Jesus. Queridos, esse texto que eu vou explanar, eu vou discorrer, eu vou falar, é um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada, que fala a respeito de dois discípulos de Jesus. No texto fica bem claro que diz que é Cleopas, um deles, mas a Bíblia fala que são dois discípulos. Segundo os historiadores, fala que é Maria, esposa de Cleopas. E esse texto me chama muita atenção, porque diz que após a morte, de Jesus Cristo, houve rumores que Jesus Cristo tinha ressuscitado, Jesus Cristo realmente tinha sido ressuscitado. Mas aqueles dois discípulos, querido, a Bíblia deixa bem claro que era discípulo de Jesus. E nós sabemos que discípulos de Jesus, naquela época, eram pessoas que andavam com Jesus Cristo. Se você ler lá a Bíblia, diz que primeiro era 120, depois era 70, depois Jesus Cristo, lá em Marcos, diz que ele orou a noite toda e escolheu 12 discípulos. Mas a Bíblia deixa bem claro sobre isso, sobre pessoas que andaram com Jesus, pessoas que estavam durante 3, segundo os historiadores, 3 anos e meio com Jesus, andavam ao lado de Jesus, viu os milagres de Jesus Cristo. Mas eram pessoas, queridos, que desobedeceram a palavra de Deus. Porque o que foi que Jesus falou para os discípulos? Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Não foi assim que Jesus falou? Mas aqueles discípulos que andavam com Jesus, agora estavam desesperançosos. Eles até criam que Jesus era profeta, até criam que Jesus realmente era um homem de Deus. Mas infelizmente, aquele momento, aquela circunstância, da forma como Jesus morreu, da forma como Jesus foi crucificado, eles perderam a esperança. Se você analisar, eles iam conversando sobre isso. E eu quero discorrer um pouco. Olha só. Criam e tinham muita esperança em Jesus. Mas depois da sua morte, era como se o espetáculo houvesse acabado. Eles agora ficaram incrédulos. Viu tudo aquilo que Jesus fez, as maravilhas, os milagres. Andou do lado de Jesus, andou de lado com os discípulos, com os apóstolos. Mas agora a esperança deles tinha se findado. Talvez nessa noite, você que está debaixo do som da minha voz, você ao qual está cultuando a Deus juntamente comigo, pode até acontecido isso com você. Você estava bem, estava ao lado de Jesus, caminhando com Jesus, buscando a presença de Jesus. Mas por algum fato, alguma circunstância, você se afastou de Jesus, a sua fé desfaleceu, a sua esperança desfaleceu. Mas eu quero dizer algo para você.
hoje tem resposta de Deus para a sua vida. Por favor, abra aí sua Bíblia em Lucas 24, do 13 ao 34. É um texto muito grande, mas é porque é uma mensagem expositiva. Então eu tenho que expor aquilo que o texto está dizendo. O texto e o contexto está dizendo. Tá certo? Vamos logo ler para não perder tempo. Lucas 24, 13 ao 34. Você que não encontrou vai estar aqui na tela. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles, discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 12 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, grave essa palavra, conversavam e discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E eles perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Indagou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os sacerdotes dos sacerdotes os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como que ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão e deu graças, e partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram a ele. Não reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e o que estavam com eles reunidos, que dizia: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Amém, queridos? Queridos, essa pregação nós vamos dividir em 3 partes. A primeira parte está no verso 13 ao verso 24. O desânimo espiritual pelos acontecimentos. Primeira parte do verso 13 ao 24, o desânimo espiritual pelos acontecimentos. Quero chamar a sua atenção para algumas palavras-chave. Primeiro, os discípulos conversavam e discutiam. Olha só, nem toda informação edifica. A informação da terra difere da revelação do céu, da rema. Enquanto uma informa, a outra transforma. Olha só, novamente. Enquanto uma informa, a outra transforma. A informação da terra, ela traz entendimento para você. Mas a informação do céu, que é a palavra de Deus, ela transforma.
há muitas conversas e discussões que nos pode levar à ruína. Se você estiver do lado de pessoas desaliançadas, se você conversar com pessoas que não têm nada de Deus, com certeza você vai ser corrompido. Com certeza você vai desfalecer da fé. Ora, olha, preste atenção. Eram duas pessoas, dois discípulos, duas pessoas que andaram com Jesus. Se um tivesse fé, se um momento falasse para ele, Jesus morreu, agora não tem mais esperança. Mas se um tivesse fé, tivesse a informação do céu, estivesse conectado com o céu, tivesse revelação chamada rema do céu, eles tinham, não, ele morreu, mas estava escrito, ele ressuscitou, vamos ficar em Jerusalém, porque foi assim que Jesus mandou. Mas a Bíblia diz que eram duas pessoas incrédulas, uma comentando com a outra, uma falando com a outra, uma conversando com a outra, e eram duas pessoas desesperançosas, pessoas que desfaleceram da fé. Olha só o que diz em 1 Coríntios 15:13. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quando nós temos conversações, quando nós andamos com pessoas que não têm nada de Deus, pessoas que não têm a palavra de vida eterna, se lembra de Pedro? Senhor, para onde eu irei se só tu tens a palavra de vida eterna? Pedro sabia que a palavra de vida eterna, a palavra de esperança, a palavra da vitória estava em Jesus Cristo. Mas quando nós começamos a conversar com pessoas descompromissadas, pessoas desaliançadas, pessoas que não têm Jesus no coração, pessoas que não lê a palavra de Deus, meu irmão, aí o negócio é diferente. Aí nós se corrompemos, aí a esperança acabou, se lembra? A esperança acabou em Israel. Mas temos que ter entendimento, conversar com pessoas de Deus, andar com pessoas de Deus, andar com pessoas aliançadas. Na realidade, eu vou até refazer, não é andar, é se mover com pessoas que têm aliança. Porque andar, nós andamos com qualquer pessoa, nós amamos qualquer pessoa, nós estamos lá de qualquer pessoa, mas se mover, nós se movemos com pessoas que têm aliança com Deus, com pessoas cheias do Espírito Santo, com pessoas cheias da palavra de Deus, com pessoas obedientes a Deus, obedientes à sua palavra, obedientes à sua liderança. Assim era Jesus, obediente a Deus. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ponto 2. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O diabo muitas vezes nos impede de ter a mesma visão de Deus sobre a circunstância. Porque visão é diferente visão é diferente de vista. Porque o que eu estou olhando aqui? Estou olhando várias pessoas, né? Aqui é o que? É vista. Mas a visão, ela provém de Deus. A visão só pode ser dada por Deus. Olha só. O diabo muitas vezes nos impede de ter essa visão. Os nossos olhos somente estão para as circunstâncias. Os nossos olhos só estão para os desafios, para os problemas, para as dificuldades. Assim foram esses discípulos. Eles não olharam com o olhar de Deus. Em Colossenses capítulo 3, se não me engano, diz assim: se vós estáis ressuscitados com Cristo, olhais para as coisas lá do alto. Mas aqueles dois discípulos, segundo os historiadores, não é a certeza, esse casal de discípulos, eles olharam para as circunstâncias. E nós, como homem de Deus, nós como mulheres de Deus, nós como jovens de Deus, nós não podemos olhar somente para a circunstância. O nosso olhar tem que ser o olhar de Deus.
O nosso olhar tem que ser de acordo com a perspectiva de Deus. O nosso olhar, nossa visão tem que ser de acordo com a palavra de Deus, com a promessa de Deus, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu ao nosso respeito. Olha só, em 2 Coríntios 4,4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só, a Bíblia diz o quê? Que o Deus deste século, Satanás, uma tradução diz, o príncipe deste século, cegou o entendimento. Às vezes, debaixo de desafios em nossas vidas, nós só olhamos para os problemas, só olhamos para as dificuldades, só olhamos para a circunstância. Mas nós temos, querido, como Davi, não olhou o tamanho do gigante, ele olhou para o Deus que ele servia. Ele sabia que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Talvez você está aqui nessa noite olhando para as circunstâncias, olhando para os problemas, olhando para os desafios. Talvez a sua visão está embaçada, mas eu quero dizer algo nessa noite. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir na sua vida. Talvez nessa noite o diabo colocou coisas na sua mente que tem desfalecido a sua fé. A sua esperança também está desfalecida. Mas eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento de Jesus. Eu quero também declarar que Deus encha você do pleno conhecimento da sua vontade, para que você possa ver, para que você possa entender o Deus que você serve. Não deixe que Satanás diga mentiras, porque você é filho amado, você é escolhido, você é nação eleita, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real, nação santa. Você é escolhido de Deus, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é um jovem de Deus. Os olhos em Cristo, que é a palavra, a Bíblia diz que o verbo, o logos, a palavra, os olhos em Cristo te dará a imagem de Deus, a imagem te dará domínio sobre as circunstâncias. Olha só, quando você foca em Deus, quando o seu coração está em Deus, quando você tem entendimento da palavra de Deus, meu irmão, você já vê a imagem da sua vitória. Você já vê a imagem daquelas circunstâncias que não queria sair do seu caminho, agora ela cai por terra. Quando você foca o coração em Deus, o teu coração na palavra de Deus, meu irmão, as circunstâncias, ela tem que sair. Entenda isso nessa noite. Não deixe que o diabo fale mentiras. Porque Deus te chamou, querido, para vencer. E a minha oração nessa noite é para que Deus faça você digno da sua vocação e com o seu poder cumpra todo o bom propósito na sua vida, na sua família, e cumpra toda a obra que procede da fé. Assim o nome do Senhor será glorificado em ti e você nele. Quem não tem visão de Deus, só tem vista para si. Quem não tem visão de Deus, só tem vista para a circunstância. Isso aqui é forte. Os nossos pés caminham para o mesmo lugar que são direcionados os nossos olhos. Qual era o foco daqueles discípulos? Emaús. E os pés deles estavam indo para Emaús. Mas era diferente para aqueles que tinham fé e esperança. Os olhos dos 11 discípulos estavam em Jerusalém. E eles caminharam rumo à sua vitória. Em Provérbio 3, versículos 6 e 7, diz assim:
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitar as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Reconhecer aqui, irmãos, fala de submissão. Reconhecer aqui fala, sabe de quê? De intimidade. Reconhecer aqui, irmãos, fala de visão de Deus, de um coração quebrantado para Deus, um coração disposto a obedecer a Deus e a sua palavra. Terceiro, eles pararam com os rostos entristecidos. Era para eles continuarem em Jerusalém e só saírem quando estiverem cheios do Espírito Santo. Quando o cristão faz as coisas que sem direcionamento do Espírito, pode começar bem, mas termina com as lágrimas da tristeza. Olha só, isso aqui é forte, quero falar mais uma vez. Quando o cristão faz as coisas sem o direcionamento do Espírito, pode começar até bem, pode trazer até alegria, pode trazer até satisfação naquele momento, mas termina com lágrimas da tristeza. Provérbio 16, 25 diz assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas seu fim são os caminhos de morte. Aqui é forte. Irmãos, a nossa vida agora não pertence a nós mesmos. Fomos comprados, a Bíblia diz, a preço de sangue. Fomos comprados a bom preço. E tudo que nós fizermos, aonde nós andarmos, tem que ser debaixo da direção do governo do Espírito Santo. Talvez nessa noite, isso aqui é do céu, vocês estejam com projetos. Irmão Luiz Carlos, eu estou com um projeto mega top das galáxias. Mas você já se perguntou, você já pediu a direção do Espírito Santo? Talvez seja bom para você, mas será que é bom para Deus? Será que esses projetos que você está estabelecendo tem um respaldo de Deus? Tem o carimbo de Deus? Tem a garantia de Deus? Você ouviu realmente a voz do Espírito Santo? Será? Talvez possa trazer um contentamento neste momento. Mas quando nós, queridos, entenda, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, quando nós temos o entendimento e a revelação da verdade, quando nós temos o aval de Deus, o carimbo de Deus, irmão, o nosso projeto é bem sucedido. Irmãos, Deus, irmão, faz coisas grandes, traz, sabe o que, irmãos? Traz direcionamentos, traz facilitações para que aquele projeto seja bem sucedido. Neste momento, pode até ser legal para você, mas tome cuidado, que se nós tomarmos decisões fora do governo, da direção do Espírito Santo, pode trazer uma morte espiritual e depois física. Ponto 4. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram neste dia? Isso os discípulos perguntando a Jesus. A falta de fé e visão nos torna insensíveis de quem é Jesus. E mais do que ele pode fazer. Irmãos, aqueles discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus. Agora Jesus se revela a eles. Mas a fé dele estava desfalecida. O autor e consumador da nossa fé estava andando do lado deles. Mas eles estavam sem visão. Eles estavam sem rumos. Eles estavam sem propósito. Porque o propósito era o quê? Ele ir ficar em Jerusalém. Eles não tiveram a revelação de Jesus. Eles não tiveram o entendimento
que aquela pessoa que estava do lado dele era Jesus. A falta de fé, irmãos, ela nos tira, nos cega o entendimento de quem é Jesus. Infelizmente, irmãos, quero declarar isso. No meio dessa pandemia, muitos desfaleceram da fé. Pessoas que tinham propósito, pessoas ao qual Deus já tinha planejado coisas lindas, coisas grandes e ocultas, coisas poderosas para as suas vidas, desfaleceram da fé. Colocaram a visão somente na pandemia. Colocaram a visão somente na Covid-19. Colocaram somente a vista, né, que não visão é de Deus, a vista em emissoras que falavam coisas terríveis. Mas aqueles, hoje estou vendo cada um deles, pessoas que tiveram visão de Deus, pessoas que têm uma convicção no seu coração do propósito ao qual Deus tem na sua vida, estão aqui. Mas, irmãos, pessoas que hoje não estão aqui, só revelaram aquilo que está dentro do seu coração. Isso é a verdade. E muitos desfaleceram e muitos voltaram, porque entenderam o propósito divino ao qual Deus tinha na vida deles. Em Lucas 24, 21 diz assim: e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Irmãos, o terceiro dia, o número 3 na Bíblia, fala de morte e ressurreição, mas também fala, sabe de quê? De recomeço. O número 3 na Bíblia fala de recomeço, de morte e de ressurreição. Morte do velho homem, morte das astutas lá de Satanás sobre a sua vida e ressurreição dos projetos e plano de Deus. O número 3 está falando, sabe o quê? De um recomeço. Sabe o que eu vejo nessa noite? É que Deus vai recomeçar uma nova história na sua vida. Novos recomeços em projetos a qual Deus tinha estabelecido na sua vida, vai novamente ser ressuscitado. Vai ser novamente restabelecido. O número 3 fala de recomeço. E eu creio, queridos, que em nossas vidas está sendo estabelecido um novo tempo. A morte das mentiras de Satanás, e nós estamos ressuscitando novamente com Cristo, para que os desígnios dele, para que os propósitos, os projetos dele sejam ressuscitados, reavivados em nossas vidas. Vamos lá para a segunda parte, do verso 25 ao verso 29. A importância do ensino das Escrituras. Com tristeza, Jesus ensinou o que ele já havia ensinado. Olha só, 3 anos e meio, Cristiano, 3 anos e meio, estavam aqueles 2 discípulos com Jesus. A maior faculdade teológica do mundo, andando com Jesus 3 anos e meio. Agora, Jesus foi novamente reensinar aquilo que ele tinha ensinado. Já pensou um negócio desse? Olha só a graça e a misericórdia do Senhor. Em Lucas 24, 21 diz assim: e Jesus lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer. Olha só, pessoas que tinham revelação de quem era Jesus, pessoas que andavam com Jesus, Jesus exortando. Olha só, como vocês custam a entender e como demoram a crer. Pessoas que estavam ao lado de Jesus, pessoas que andavam com Jesus, Jesus foi lá do lado deles
e agora reensinando novamente a eles a respeito da promessa ao qual Deus tinha feito através de Jesus Cristo. Se não há entendimento das Escrituras, não há fé. A fé vem por onde? A fé vem por onde? Pela palavra. Vamos lá. A fé vem pela palavra. Vai lá. A fé vem para onde? Ouvir a palavra. Mas não é somente ouvir. É você ouvir e vir para cá, vir para o seu espírito. A fé só vem realmente, querido, através da palavra. Porque nós vencemos os desafios diários. Porque nós temos certeza das promessas de Deus que está contida na palavra. Segundo os estudiosos, mais de 8.000 promessas para mim e para você. Quando há demora na busca em conhecer a Jesus, isso aqui é muito forte. Quando há demora na busca em conhecer a Jesus, vidas são perdidas, famílias não são alcançadas, casamentos são acabados, famílias são destruídas, relacionamentos são destruídos, pessoas vão para o inferno. Por quê? Porque a demora em buscar e entender quem é Jesus Cristo. Em Romanos 10, 14, 15, diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olha só, o pastor Tibúrcio e a pastora Fátima. Olha a diferença. Olha a diferença. Esses que desobedeceram a palavra de Deus, esses que não ficaram em Jerusalém, Jesus foi novamente reensinar, reevangelizar. Mas aqueles que ficaram em Jerusalém, vou citar Pedro, aqueles que obedeceram à promessa do Espírito Santo, obedeceram a Jesus ficando em Jerusalém. A Bíblia diz que em uma pregação de Pedro, 3.000 pessoas, aliás, homens. Quando a Bíblia fala em homens, é homens mesmo. Tira mulheres e crianças. Foram ganhas. E depois, 5.000 pessoas, por causa de um homem que resolveu obedecer a Jesus. Mas aqueles que foram para o caminho errado, teve que ser reensinado. Eita, Jesus, dá lugar, vaso. O vaso aí dando lugar. Eita, isso aí é dos meus. A mesma quantidade e qualidade da Bíblia que está em você será transmitido ao seu próximo. Mais uma vez. A mesma quantidade e qualidade de Bíblia que está em você será transmitido ao seu próximo. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Vai ser a medida. É por isso que nós temos que se mover. Olha, entenda. Andar, nós andamos com todos. Aqui não tem esse negócio de acepção, não. Andamos na casa de todos. Andamos com todos. Mas se mover, nós se movemos pessoas cheias da palavra de Deus. Pessoas que não são cheias da palavra, irmão, não dá para a gente se mover. Dá para a gente ensinar, aqueles que sabem. Mas se mover no Espírito, se mover através de um propósito, irmão, não dá para se mover. Porque a pessoa ela tem que ter esse entendimento. Ela tem que transmitir aquilo que ela tem, que ela estudou, que ela leu, que ela meditou. Não é só ler. O pastor Jean falou, é meditar, é ter o entendimento, ter a revelação, é se aprofundar na leitura da palavra. Em Lucas 24, 7 diz assim,
E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O antes e depois da palavra de Deus ser ministrada em nossos corações. Olha só, isso aqui é forte demais. A Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. Muitas pessoas têm conhecimento da palavra, mas uma vida, meu Deus, e eu era uma delas. Pessoas mais próximas de mim sabem. Pregava em todo canto, era requisitado, irmão Luiz Carlos pregava, mas meu casamento destruído. Todo dia eu brigava com a minha esposa. Tinha o conhecimento da palavra, mas não deixava Jesus transformar a minha vida. Isso aqui é forte. Mais uma vez, a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. Irmão, só a palavra de Deus que traz mudança. Só a palavra de Deus traz refrigério. Só a palavra de Deus traz fé. Só a palavra de Deus nos traz esperança. Só a palavra de Deus nos traz transformação de vida. Muitas pessoas não são transformadas porque não lê, não tem a revelação da palavra, não se entrega. A leitura da palavra de Deus, irmão, é uma rendição. É você se quebrantar. É você ler a palavra de Deus, diz assim: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que perseguem. Amai vosso próximo, amai a Deus. Você, meu Senhor, eu quero ser uma pessoa que ama o meu inimigo, que ora por ele. Senhor, eu quero ser uma pessoa quebrantada. Senhor, traz mudança na minha vida. É se render à palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe por que muitas vezes as pessoas pecam? As pessoas vêm para a igreja, mas depois qualquer coisinha sai, porque não é enraizado nisso aqui, ó. Pessoas cheias de mazelas, porque não se rende à palavra. Até lê. Olha que palavra linda. Oh, meu Deus. Mas não se rende a ela. Não ora a Deus: Senhor, eu quero ser mudado. Eu quero ser transformado. Eu não aceito ser dessa forma. Eu quero ser uma pessoa humilde, quebrantada, amorosa. Isso a palavra faz, queridos. Se você se render à palavra, irmão, vai gerar uma mudança na sua vida. Pode ter certeza disso. É um desafio, porque nós não queremos ter aquela música. Eu nasci assim, né? Vou morrer assim, eu sou Gabriel, né? Mais ou menos isso. Não, eu nasci assim, vou permanecer assim e se quiser. Não, irmão. Você morreu para o mundo agora. Agora você tem que manifestar a glória de Deus. Você tem que saber fazer o quê? Manifestar o Rei dos Reis. Você é filho de Deus. Quantos são filhos de Deus? Levanta a mão. Então você tem que manifestar a glória dele. Você tem que andar aqui como Jesus andou. Nós estamos caminhando em glória. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer. Olha só. A palavra gerou neles hospitalidade e bondade. Lucas 24, 29 diz assim: mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. Olha só. Então, como a palavra trouxe mudança? Trouxe o que no coração daqueles discípulos? Hospitalidade e bondade. Terceira parte. No verso 30 ao 34, diz assim: a alegria em testemunhar a ressurreição de Cristo. Em Lucas 24, 30 a 31 diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças. Partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram a ele, e ele desapareceu na vida deles.
Olha só coisa linda. Chegou lá Jesus na casa dos discípulos. Eles cearam, né, partiu o pão, consagrou a Deus. A Bíblia diz agora, os olhos foram abertos. Sabe por quê, irmãos? Porque a mesa fala de relacionamento. A mesa fala de comunhão. A mesa fala de intimidade. Olha só. Quando há comunhão com a palavra de Deus, os olhos da revelação se abrem. A palavra rema agora se abre. Agora eles reconheceram que a palavra estava com ele. Quando eles tiveram comunhão com Jesus, a revelação de toda a verdade, a revelação da promessa que foram feitas a eles, agora eles começaram a entender que ali estava o autor e consumador da vida deles, Jesus Cristo. Quando há comunhão, quando há intimidade com Deus, quando há intimidade com o Espírito Santo, quando há intimidade com a palavra de Deus, nós temos a revelação de quem é Jesus. Olha só. Todas as trevas são dissipadas, as escamas dos olhos caem. Passamos a reconhecer Jesus em todos os nossos caminhos. Aqui acontece grandes mudanças e transformação, gerando santidade, temor e paixão. O coração volta a queimar pelo Senhor. Eita Deus. Isso aqui é forte. E nós nos temos, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Nós temos que nos policiarmos muito em relação ao culto de celebração, ao nosso Tadel, à nossa célula. Para ser somente, não é só mais um culto de celebração, somente mais um Tadel, somente mais uma célula. Nós temos que ter cuidado com isso, para não virar religiosidade. Nós temos que ir na presença de Deus. Senhor, eu vou na tua casa te adorar. Senhor, eu vou na tua casa buscar a tua face, a tua presença. Senhor, eu quero te adorar. Eu não quero saber quem está na minha direita, na minha esquerda. Eu não quero saber da roupa do irmão. Eu quero é te adorar. Senhor, eu vou na célula, eu quero te adorar naquele lugar. Senhor, eu vou para o Tadel, mas eu quero te adorar. Quando nós temos esse entendimento, irmãos, quando nós, independente de qualquer coisa, nós estamos e recebemos a revelação de quem é Jesus, as nossas vidas são transformadas. A nossa vida não é mais a mesma. E no final eu quero trazer uma revelação poderosa. Sabe qual o resultado? Um testemunho da experiência com Jesus e a prontidão da proclamação da ressurreição. Em Lucas 24, 33, 34, pode vir, pessoal do louvor. Diz assim: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que dizia: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Olha só, quando nós temos a revelação de Jesus, Isaac Moraes, quando nós temos a revelação de quem é Jesus, agora o propósito eterno, agora eles entenderam a promessa, agora eles voltaram para Jerusalém, porque eles tiveram a revelação de quem é Jesus. Só quem tem a revelação, só quem tem entendimento, volta para Jerusalém. Porque Jerusalém era o centro da adoração a Yahvé. Era lá em Jerusalém que eles iam adorar, que ia ser cumprido a promessa. Somente aqueles que têm essa revelação
Para finalizar, quero te dizer o código secreto da palavra Emaús. Bota aí, profeta veridiano. DJ Vevé. O cara é bom, né? No hebraico, se lê de lá para cá, tá certo? Não é assim igual a nossa escrita. Olha só, Emaús. A primeira letra é Ain, que fala de visão. A segunda letra é Men, que fala de águas. A terceira letra é Aleph, que fala Deus. Quarta letra é Vav, prego. E a última não é Samesh, ou não é Samek, é Samer, que fala de espinhos. Olha só. Emaús significa a visão da vida com Deus no sacrifício e nos pregos e nos espinhos. Nós vamos ter, Isaac, a visão de Deus, ouvintes, nós vamos ter a visão de Deus em Jesus. Prego e espinhos significa morte e ressurreição de Jesus. Prego e espinho significa, sabe o quê? O sacrifício calvárico de Jesus. O vitupério, a morte de Jesus Cristo. Nós vamos ter, querido, a visão de Deus plena só em Jesus. Através do Espírito Santo. Porque água, volta aí, Vevé, volta aí, Caleb. Porque água simboliza palavra. Água simboliza purificação. Palavra simboliza o Espírito Santo. Nós vamos ter a revelação de Deus só em Jesus. O que foi que Jesus falou? Quem vê a mim vê o Pai. Quando nós temos entendimento da morte e da ressurreição de Jesus, que Jesus veio, que Ele é Salvador e Senhor das nossas vidas, a nossa visão fica ampla, visão de águia. Aí nós começamos a ver, nós começamos a visualizar as promessas. Aí nós começamos a não ver mais as circunstâncias, os desafios diários. Nós começamos a ver somente a palavra, as promessas de Deus nas nossas vidas. Por favor, fique de pé.